Hello class, vamos lá começar então. Hoje nós vamos aprender sobre os artigos. Então, repita comigo. The, der, tipo the end, né? Não? Não, peraí, vamos lá, de novo. The, você vai fazer um D meio que como se fosse um Z com som meio de A, vamos lá. Repeat. The, they. Hello, my friends! Então vamos começando aqui mais uma aula de inglês no nosso canal no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais essa aula. E antes de começarmos, logo de praxe, né? Lógico, deixa o seu like, né? Deixa a sua curtida. Se inscreve no canal caso você ainda não se inscreveu. Clica naquele sininho, click on the bell, que é pra você ativar as notificações. E aí sempre que tiver vídeo novo, sempre que tiver uma aula nova, você vai ficar sabendo. Assim você me ajuda, eu te ajudo a falar inglês. Compartilhe com seus amigos, share with your friends. Porque se você não compartilhar, você não vai ter com quem praticar, né? O ideal é que todos vocês possam estudar juntos, para que possam também praticar falar inglês juntos, certo? Então, deixou seu like, se inscreveu no canal, clicou ali no sininho. Então, tendo feito isso, let's begin our class. Na aula de hoje nós vamos falar sobre artigos, certo? A gente vai falar um pouco sobre gramática. Valeu aí, buzina. A gente vai falar um pouco hoje sobre gramática. É uma parte um pouco chata, mas ainda assim é necessária. Just a moment. I'm gonna close the window. Vamos começar primeiro com o artigo definido da língua inglesa, que é o the. The. Então, esse é o famoso the que a gente vê no final, geralmente, dos filmes, né? Quando tem lá the end. Peraí, já teve uma diferença aí. Primeiro você falou que era da, depois você falou the. Como é que funciona isso, teacher? Bem, vou explicar primeiro a questão da pronúncia, certo? Geralmente você vai pronunciar como the. Esse TH no inglês, ele vai ter um som, uma mistura de D com Z, sabe? E vai ficar uma coisa meio the, certo? Agora, é comum, especialmente no inglês britânico, que tem uma diferençazinha de pronunciação. Como eu tive alguns professores que falavam inglês britânico, meu inglês acabou ficando um pouco misturado, certo? Então, eu posso falar the end? Pode, tranquilamente. Mas eu falo the end, certo? Porque geralmente antes de vogais, end começa com a letra E, certo? Começa com a vogal. Então geralmente antes de vogais se fala esse som de the. Por exemplo, a maçã, the apple. Posso falar the apple? Of course. Fique à vontade, certo? Para que serve o the? The é um artigo definido. É quando você não fala assim, essa não vai ser uma festa, essa vai ser a festa. Então esse a, esse o é o the em inglês, certo? So, it's not just a party, but it is the party, ok? Não é só uma festa, mas é a festa, ok? O the, ele vai valer por 4 artigos no português, porque the, ele tanto serve para masculino, como para feminino, como para singular, como plural. Como assim, teacher? Dá para explicar? Dá sim. Eu vou pegar agora o meu quadro, ok? Que é para explicar a vocês como é que funciona essa historinha, tá certo? Então vamos lá, eu vou escrever aqui. Eu tenho aqui escrito the, e você pode falar essas 4 opções aqui com o mesmo artigo, tá? Eu vou só escrever aqui. Tá, então foi. Então nós temos aqui the, certo? O artigo the. Então, como eu falei, ele pode ser masculino ou feminino. Então eu posso falar the boy ou the girl. Ou menino ou a menina. Correct? Ok? E como eu falei também, ele tanto pode ser singular como pode ser plural. Então, the boys, the girls. Os meninos, as meninas. Ou the boy, the boys, the girl, the girls. Certo? Então aqui nós temos o menino, os meninos, a menina, as meninas. Tanto singular como plural, tanto masculino como feminino. E tem gente que ainda fala que inglês é difícil. Não é, minha gente, não é. Eu estou provando a vocês que inglês não é difícil. Um só que vale por 4, ok? E aí,
quando é que eu uso, quando é que eu não uso o the, certo? Vamos lá, algumas regras basiquinhas, ok? Você vai usar o the quando você quer especificar alguma coisa, certo? Por exemplo, o carro é azul. The car is blue, ok? The car is blue. O carro é azul. Qual carro? Aquele carro específico que está parado na frente da minha casa, alguma coisa assim, certo? Quando é que eu não vou utilizar esse artigo the? Presta bem atenção, porque tem muita gente que eu vi, inclusive gente que diz que fala inglês avançado, que comete esse erro, certo? Então presta bem atenção para você nunca mais, never, ever cometer esse erro again, ok? Então vamos lá. Você não vai utilizar o the antes de substantivos próprios. O que são substantivos próprios? São nomes de marcas, nomes de pessoas, nomes de local, como por exemplo, Brasil. Brasil é o nome de um local, porque é um país. Então, ainda que em português eu diga o Brasil é bonito, o Brasil é um país bonito, em inglês eu não vou dizer o Brasil, eu vou dizer apenas Brazil, certo? Então a frase em inglês, o Brasil é bonito, certo? Desculpa, a frase em português, o Brasil é bonito, em inglês não vai ser the Brazil is beautiful. Vai ser apenas Brazil is beautiful, ok? Mas teacher, como é que fica a questão aí de Estados Unidos da América? Porque em inglês eu não falo só United States, eu digo the United States, tá? Primeiro, esse the, esse artigo, faz parte do nome do país, certo? Geralmente, países que têm nome pluralizado, eles vão ter esse the, esse artigo. Por exemplo, the United States, the United Kingdom, certo? E outros demais que podem seguir essa mesma regra, ok? Explicado essa parte? Segundo ponto, você não vai utilizar o the, certo? Esse artigo the, antes de pronomes, especialmente quando é um pronome possessivo. Como assim? Vamos lá. Minha mãe é legal, certo? Em português é muito comum a gente falar a minha mãe é legal, mas em inglês eu não vou dizer a minha mãe, eu vou dizer só minha mãe. Eu não digo the my mother, eu digo apenas my mother, certo? Eu não preciso especificar. Então eu não preciso dizer the my family, certo? A minha família, eu basta dizer my family, certo? Eu não preciso dizer, por exemplo, o meu inglês é muito bom. Eu vou dizer só meu inglês é muito bom. My English is very good. E não the my English is very good. Ok? Então lembrando, eu não uso antes de substantivos próprios, como o nome de uma pessoa. No inglês a gente não fala a Mônica, o João, o Guilherme. É apenas Mônica, João, Guilherme. Certo? Não se fala the Mônica, the João, the Guilherme. É só Mônica, João, Guilherme. Ou países, né? Nome de empresas, marcas também não se usa. E não se usa antes de um pronome, como por exemplo, eu dei o exemplo dos pronomes possessivos, como my, your, né? O seu carro, the your car. Wrong, errado, certo? Não fale, é apenas your car. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima lição, na próxima aula, nós vamos ver os artigos indefinidos, an. Tem uma confusãozinha com eles, mas eu vou resolver isso rapidinho, coisa de 5 minutos você vai estar falando tudo perfeitamente. Então, se ainda não curtiu, deixa o seu like agora, right now, nesse exato momento, please, por favor. Se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e share with your friends. Compartilhe com seus amigos, ok? Kisses from the teacher. Bye bye.